Obrigada. Você passa, né? Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, né? E que foi carinhosamente preparada por essa espiritualidade de luz, para que cada um de vocês possa receber aquilo que necessita. Hoje o nosso tema, a nossa conversa vai ser sobre a evangelização. Então eu estou vendo algumas pessoas da evangelização aqui, né? Eu e a Júlia, nós somos evangelizadoras também. E é um tema muito pertinente, principalmente para esse início de ano, né? Para encher, né? Nos encher assim, de boas energias e relembrar, né? Aos que já têm experiência na evangelização, que a gente possa relembrar essas memórias. E aos que ainda não conhecem a evangelização, então hoje faremos uma conversa e explicaremos um pouco sobre isso. Pode passar, Júlia. Então, para exemplificar, nós temos essa passagem de Jesus que em Mateus, né? Então ele fala assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A gente pode comparar a atividade da evangelização como essa prática de semear, né? Os ensinamentos são as sementes, os ensinamentos de Jesus. E os nossos corações, né, os corações de todos vocês e de todos que participam da evangelização, é a nossa terra fértil, né? Espera-se que produza muitos frutos. Então, pensando então nessa passagem, nós vamos dar início à nossa conversa de hoje. Pode passar, Júlia. Então, indo agora para um lado mais técnico, quando a gente pensa assim, o que será que é a evangelização espírita? Será que existe uma definição concreta? Será que existe alguns requerimentos? Ou será que ela é algo um pouco mais flexível? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência. Eu fui evangelizanda, ou seja, fui aluna da evangelização desde os 8 anos, e estou atuando como evangelizadora desde os 15, ou seja, como uma professora, tutora, essa auxiliadora nas aulas. E eu posso dizer com certeza que a evangelização espírita é muito mais do que simplesmente uma aula sobre o espiritismo, sobre as obras básicas. Ela vai muito mais além. Então a gente vai falar muito sobre a vida, falar sobre a valorização da vida, sobre os ensinamentos e o exemplo de Jesus, sobre a vivência dele. Mas também o nosso principal foco é como pôr em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Isso é o mais importante para a gente, é como efetivar a reforma íntima, como trabalhar os desenvolvimentos e como criar uma turma unida ali com os evangelizandos, com os nossos alunos. Então a gente vai formar muito na reforma íntima através da ênfase na caridade e na empatia. Até porque o nosso principal objetivo como evangelizadores espíritas na evangelização espírita não é somente dar continuidade à doutrina, dar continuidade a esse grupo de espíritas que a gente tem, ampliar o espiritismo, não. O nosso principal objetivo é formar pessoas de bem, pessoas que estejam preocupadas com a sua comunidade, com a prosperidade da sua comunidade, que tenham boas relações familiares, que estejam interessadas no seu desenvolvimento, nas suas relações interpessoais e intrapessoais, ou seja, nas suas relações com os outros e consigo mesmo, e focar principalmente no acolhimento desses jovens, dessas crianças, desses adultos também. Criar ali pessoas que estejam dedicadas à mudança, que estejam sempre pensando no melhor para o próximo e para si mesmos. Então, com isso, a gente entra ali num questionamento. Será que doutrinar e evangelizar é a mesma coisa ou será que tem alguma diferença ali entre as duas? Então, quando a gente pensa na palavra doutrinar, ela está mais relacionada à passagem do conhecimento. Já evangelizar vai envolver isso também, mas vai envolver uma gama muito maior de coisas.
Emmanuel ilustra muito bem essa diferença em O Consolador, onde ele diz que para doutrinar basta o conhecimento intelectual. Ou seja, para doutrinar, para passar o conhecimento adiante, basta você conhecer o que você vai explicar. Então, por exemplo, isso é muito comum em uma turma do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um pouco diferente da evangelização, que ele vai se focar mais no estudo mesmo da doutrina, por isso que chama estudo sistematizado. Então, para fazer isso, o mais importante é o conhecimento da doutrina das obras básicas mesmo. Já para evangelizar, além de ter o conhecimento do Espiritismo, assim, algum conhecimento do Espiritismo, Emmanuel traz que é preciso, que é necessário a luz do amor no íntimo. O que ele quer dizer com isso? É necessário, como evangelizadores, a gente esteja dedicado ao nosso melhoramento também e ao melhoramento do próximo. Que a gente esteja sempre atento a dar um bom exemplo à nossa turma, aos nossos evangelizandos. Que a gente possa inspirá-los, que a gente possa cativá-los a continuar na doutrina e a torná-los pessoas melhores também. Que a gente possa cativar eles à mudança positiva. Então, isso é o mais importante para a gente. Nós temos ainda falando a respeito disso, essa passagem também é de Emmanuel, e ele fala que todo bem feito na infância transforma-se em bênção no adulto. Então, todo esse trabalho desenvolvido na evangelização de crianças e de adolescentes é um trabalho que irá se colher no futuro, né? Nós estamos plantando as sementes, então, de um progresso, de uma transformação moral, e que irá ser muito benéfico na nossa vida adulta, quando adultos. A evangelização espírita infanto-juvenil é uma das primeiras atividades a serem desenvolvidas como base para a construção moral do mundo novo. Haja vista essa reflexão, né? Proporcionar essa reflexão a respeito de nós mesmos, a respeito de cada criança. A gente tem o objetivo de trazer essa reflexão no dia a dia. E através disso, então, que cada um, né, envolvido na evangelização possa se dedicar a melhorar, a ser pessoas melhores. Mas então, até agora, a gente falou bastante sobre o que é o Espiritismo, mas como será que ele é na prática? Como que a gente organiza e realiza ele? E quais são as pessoas que participam? Quem são os evangelizandos e os evangelizadores? Então, eu vou começar falando sobre o que a gente precisa para ser evangelizador. Muita gente, às vezes, quando é oferecida essa vaga para ser evangelizador, se assusta um pouco e fica com medo porque acha que precisa de muito conhecimento da doutrina, precisa ter feito todos os ESDs, precisa ter feito evangelização desde cedo, precisa ter um conhecimento muito, muito extenso. Mas, na verdade, isso não é tão importante para a evangelização. Como Emmanuel diz, o mais importante é a dedicação para a mudança alheia, essa dedicação para o cuidado com essas crianças, para o acolhimento com essas crianças, com esses jovens e com esses adultos. É claro que é importante ter algum conhecimento da doutrina. Precisa ali ter lido alguma coisa das obras básicas, mas isso não é o foco. O mais importante é a dedicação e essa preocupação em passar um bom exemplo para a sua turma. E também ter um pouco de tempo livre também é muito importante, até porque a evangelização vai demandar ali umas 2 horas, 2, 3 horas por semana para o planejamento e para a execução das aulas também. E quem são os evangelizandos? Então, nos centros espíritas, a gente normalmente tem 3 grandes grupos que a gente divide os evangelizandos. Tem o grupo da infância, da juventude e da família. E aqui, esses anos, essas faixas etárias que eu botei aqui, elas podem mudar de casa para casa. Depende muito da demanda em cada centro espírita. Mas isso aqui é só para vocês terem uma visão mais geral. Isso pode mudar, dependendo. Mas só para ter uma ideia. Então, na infância, a gente normalmente vai trabalhar com crianças de 3 a 9 anos. E como é que vai ser a evangelização na infância? Ela vai ser mais voltada aos aspectos mais básicos da doutrina. A gente vai trabalhar muito com parábolas, com historinhas. Valores. A gente trabalha muito sobre os valores também. A gente fala muito sobre a amizade, o amor, sobre a caridade, a verdade e a mentira. E a gente fala muito sobre a paciência também. Tem que ter pelo menos 3 aulas por ano sobre a paciência. Ela é muito importante. Aí depois disso nós temos o grupo da juventude,
que ela fica ali a partir dos 10 anos. E por que eu botei a partir dos 10 anos? É porque não existe um limite para a juventude. Ela não acaba assim, quando o adolescente chega a 18 anos, ele não precisa parar de frequentar a juventude, ele pode continuar. Inclusive aqui no Centro Espírita Irmão Erasto, a gente tem alguns jovens de 20 anos, isso é bem comum, eles podem continuar a interagir, até porque isso enriquece a conversa. Agora, com a juventude, a gente vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente. Como eles são mais maduros, eles estão passando por essa fase de descobrir quem eles vão ser no futuro, então a gente vai trabalhar mais com conversas, com debates, sempre trazendo os ensinamentos da doutrina para a realidade deles. Eles gostam muito de falar sobre temas sociais, aqui na CERT principalmente. Os nossos alunos perguntam muito como que a gente concilia o espiritismo com a nossa vida normal, por exemplo, a vida religiosa com os amigos, com os familiares. E às vezes se tem algum amigo nosso que não concorda com algo do espiritismo, como é que a gente fala para eles isso, como é que a gente explica? Então a gente vai estar sempre orientando eles, perguntando sobre as dúvidas deles, tentando fazer um ambiente acolhedor, principalmente, para eles ficarem interessados ali e para que eles gostem de frequentar o centro espírita também. Isso é muito importante. Já a família tem um outro foco. Normalmente ela é composta pelos pais, dos jovens e das crianças que ficam aqui durante a evangelização, mas ela não é restrita a isso, qualquer adulto pode participar. Ela normalmente vai funcionar como uma roda de conversa, normalmente vai ter uma leitura de algum livro, às vezes funciona como se fosse uma palestra informal com comentários, vai depender bastante de cada casa e cada grupo de família. Mas então são várias didáticas diferentes que podem ser utilizadas. E agora existem também várias subdivisões, né? A gente tem esses 3 grandes grupos, e vai depender agora de casa para casa, da disponibilidade de trabalhadores espíritas também que tem para fazer essas subdivisões. Há um trabalho muito interessante que começou nesses últimos anos em algumas casas espíritas, que é a evangelização com gestantes, que é bem interessante. Ela vai trabalhar ali com grupos de gestantes, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Ela é mais voltada para a maternidade e para a paternidade. Ela vai trabalhar ali desde o começo da encarnação desse novo espírito que está ali. A gente sabe no espiritismo que quando tem alguém gestando, a gente sabe que já tem um espírito aí no ventre daquela pessoa. Um espírito que já tem vivências passadas e que está se preparando para conviver com uma nova família. Então eles vão começar esse trabalho de integração desde o começo ali, desde a gestação. Mas isso não tem em muitas casas espíritas justamente pela falta de trabalhadores. Tem também em alguns centros espíritas o grupo com bebês, que ele começa com os primeiros meses de vida e vai até os 2, 3 anos, que é um trabalho mais delicado, ele é mais voltado ali a brincadeiras, a estímulos audiovisuais, que vai trabalhar alguns ensinamentos de uma forma mais leve ali, para que as crianças possam entender naquela idade. Aí agora a gente já entra nos ciclos da infância, o ciclo 1 e o ciclo 2, que faz uma divisão. O ciclo 1 vai dos 3 aos 5 anos, são aquelas crianças mais jovens, que não têm tanta maturidade, e depois o ciclo 2 com as crianças de 6 a 9 anos, que já vai ter atividades mais complexas, porque elas já vão saber ler e escrever, já vão poder escrever algumas coisas. Depois disso nós temos o ciclo 3, que muitas vezes é chamado de pré-juventude, que vai trabalhar ali com crianças de 10 a 13 anos, que já entraram na pré-adolescência. Então aqui vão abordar assuntos mais complexos, vão trabalhar outras didáticas, muito parecido com o da juventude. E muitas casas também dividem a juventude em 2 grupos. Normalmente ela acontece a partir dos 14 anos e pode ter algum outro grupo a partir dos 17, a partir dos 19. Tem uma casa, um centro espírita lá na Trindade, perto da UFSC, que eu conheço, que eles têm um grupo de jovens com adultos mais velhos. Ele vai ali dos 19 aos 25 anos, porque eles têm muitos jovens da cidade. E é bem interessante. Aí os grupos da família, normalmente existe só um, e eles são para adultos interessados. Assim, às vezes existe alguém de 24, 23 anos que não se identifica muito com a família e prefere ficar com a juventude. Isso é possível, pode acontecer. Tem uma flexibilização muito grande com as idades. É mais como que a pessoa se identifica, até porque na família se fala muito mais das relações familiares e talvez não seja da realidade daquela pessoa, mas nada impede que ela participe também. Então, como que acontece esse ensinamento na evangelização, né? Como que é essa didática? A aula, ela tende a ser, então, uma aula bem mais descontraída, né? O foco é a integração, a amizade, o desenvolvimento de todos, né? O desenvolvimento dos evangelizadores, das crianças e dos jovens.
e é proporcionar essa reflexão que irá trazer a reforma íntima, tanto de evangelizadores quanto de evangelizantes. Sempre contextualizando, então sempre trazendo para a realidade das crianças, a realidade desse nosso mundo, né? Trazendo também esses acontecimentos atuais, para facilitar o entendimento e facilitar a colocação do ensino espírita no dia a dia, né? Que nós devemos utilizar o ensino espírita no nosso dia a dia, todos nós. Então, trazer essa realidade dos evangelizandos e integrar temas atuais com os ensinamentos espíritas, né? Utiliza-se, dependendo dos recursos de que cada casa disponibiliza, recursos didáticos, então. Podem ser atividades em grupo, se o espaço permitir, né? Aqui no Irmão Erasto tem um espaço muito bom, né? Então aqui tem tanto o espaço interno quanto o espaço externo, é excelente, então permite muitos movimentos, né? Muitas atividades. A utilização de diversos recursos didáticos, atividades em grupo, dinâmicas, vídeo. Se utiliza muito a música, porque a música ela tem uma tarefa muito importante que é de trazer harmonização. Então a música, quando é elevada, ela tem essa função de harmonizar, né? De trazer a calma, de nos auxiliar a elevar os nossos pensamentos. Então sempre se utiliza muito música e arte na evangelização. Se busca também apresentar às crianças e aos jovens os youtubers espíritas, né? Nós temos muitos assim, então o YouTube nós precisamos ir lá e buscar aquilo que é de positivo, porque a gente sabe que também é uma fonte, né, de informações bastante inúteis, mas se a gente se coloca a pesquisar, né, sobre o que existe do espiritismo que favoreça o desenvolvimento de crianças e jovens, tem muita coisa legal. Sempre com o objetivo, então, de trazer essa pedagogia de Jesus, que é cabeça, né, coração e mãos, ou então, né, pensar, sentir e agir. Então, é sempre com essa função de fazer essa reflexão, né. Devemos, então, ter esse conhecimento, devemos utilizar a nossa inteligência, devemos senti-la como o nosso coração, né? Colocar a nossa emoção em prática. E o que nós vamos fazer então com esse conhecimento e com esse sentimento? Como vamos utilizar? Como ele vai ser útil no nosso dia a dia? Que representa as mãos, né? Que devemos colocar então em ação. Pode passar. Você? Mas agora falando de um lado não tão positivo, assim, olhando para os aspectos mais negativos, quais desafios que a gente enfrenta hoje em dia com a evangelização espírita? Então, o principal mesmo, porque vocês já ouviram me falando aqui algumas vezes durante essa palestra, é a falta de trabalhadores espíritas. Nós estamos em uma constante falta de evangelizadores, principalmente desde 2020. A pandemia acabou afastando muitos trabalhadores que acabaram não retornando. Inclusive, a gente viu uma pesquisa recentemente num encontro dos trabalhadores espíritas, foi em 2022, que apresentou uma pesquisa que foi feita pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, que ela organizou essa pesquisa referente aqui à primeira URI, que é a região de Florianópolis. Eles entrevistaram várias casas espíritas para saber quantos trabalhadores eles tinham e quantas áreas, aquelas que eu falei de evangelização, eles trabalhavam com. Se tinham a infância, a juventude e a família. E a maioria delas respondeu que não tinha alguma dessas áreas. Estavam voltado, né? Isso, que não haviam voltado a trabalhar com as 3 áreas depois da pandemia. Aqui no norte da ilha a gente não foi tão afetado, as casas conseguiram manter essas 3 áreas, mas mais para o sul da ilha isso é um problema bem sério, eles estão com muita falta de trabalhadores. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu faço bico em 2 centros espíritas, eu trabalho aqui e no SECAL, o Centro Espírita de Canasvieiras. E é um trabalho, e aqui eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês também, a todos que estiverem interessados em participar da evangelização. Como eu falei, não precisa ter um conhecimento muito extenso da doutrina espírita, o mais importante é estar dedicado, ter um pouco de tempo livre e ter essa dedicação para contribuir para a mudança, para trabalhar com jovens, com crianças ou com adultos também no grupo da família. E é um trabalho que é muito gratificante, eu trabalho já com isso faz 3 anos. E a primeira vez que eu ouvi uns meus evangelizadores falar que ele se sente confortável para falar sobre os assuntos que ele gosta, no Centro Espírita me deixou muito feliz, que eu até cheguei a chorar.
foi muito bom. Então é um trabalho que traz muito pra gente. A gente acaba se dedicando bastante, mas essa dedicação sempre acaba voltando. Então é algo muito bom para quem estiver interessado também. É só entrar em contato comigo, com a Rejane ou com a Geni, que é a coordenadora aqui da evangelização no Centro Espírita Irmão Erasto. Mas agora falando de outros aspectos que também afetam. A escassez de recursos físicos e a infraestrutura também podem afetar bastante as atividades do Centro Espírita. O Centro Espírita Irmão Erasto tem uma estrutura muito ampla, então a gente consegue fazer muitos trabalhos, mas essa não é a realidade de muitas casas. O Centro Espírita de Canasvieiras, que eu trabalho, o CECAL, por exemplo, ela tem uma infraestrutura mais limitada, é um espaço menor, então a gente acaba não conseguindo integrar tanto as turmas, então a gente vai acabar trabalhando de outros jeitos. Às vezes também faltam materiais, porque o Centro Espírita depende muito de doações e do que os trabalhadores trazem também, e muitos não têm acesso a isso. Outro assunto que traz bastante pesar para a gente é a indiferença de muitos pais, ou às vezes a falta de informação. E a falta de informação eu me refiro a não ter conhecimento de que existe isso no Centro Espírita, que as crianças podem e os adultos podem participar da evangelização. Isso também pega bastante. E um dos principais, para nós evangelizadores, que a gente mais percebe, é a falta de interesse dos evangelizandos. Às vezes é muito difícil manter um evangelizando na evangelização, principalmente os jovens, né? As crianças até é mais fácil, porque os pais normalmente trazem, então elas acabam vindo, às vezes até elas às vezes não querem muito, mas elas acabam vindo. Mas os jovens até já têm mais autonomia para isso, e às vezes decidem que não querem mais vir ao Centro Espírita. Até porque, hoje em dia, a evangelização tem muitas competições. Principalmente aqui no Centro Espírita Irmão Erasto, que a gente foi um pouco arriscado, e botou a evangelização no sábado de manhã. Então tem muita coisa que os jovens podem preferir fazer num sábado de manhã. Por exemplo, eles podem preferir ir para a praia com os amigos, eles podem preferir ir para o shopping, andar de skate. Então um dos nossos principais desafios é como que a gente faz a evangelização ser interessante para eles, ser mais interessante do que ir para a praia, por exemplo. Então é por isso que a gente tem um foco tão grande no acolhimento, em fazer ali um ambiente em que eles sejam seguros para compartilhar suas ideias, para discutir, para tirar suas dúvidas, para falar sobre suas dificuldades com a família, com os amigos, na escola. Então a gente está sempre tentando criar um ambiente acolhedor e sempre trazer o espiritismo para a realidade deles. Às vezes a gente acaba discutindo numa evangelização, num encontro, coisas que vocês não queriam imaginar. Às vezes a gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre política também a gente acaba falando, porque eles trazem esse interesse muitas vezes. Então a gente tem que ser muito flexível, tem que estar disposto a entrar na realidade deles também. Então esses são os nossos principais desafios como evangelizadores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Nós recomendamos a leitura, é A Evangelização no Mais Além. Ele conta um pouco, na versão espiritual, o que acontece com a espiritualidade durante e após a evangelização. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Pode passar, Ju. Então, como que a espiritualidade atua na evangelização? Né? Então, isso é Joana de Ângeles que nos traz essas respostas, né? Através do amparo e inspiração constantes aos evangelizadores. Então, caso vocês tenham sentido assim, né, um chamado para a evangelização, então tenham certeza do amparo e da inspiração, ela é constante. E como que a gente faz, então, para sintonizar, né, para compreender essa inspiração? Então, eles nos orientam que quanto mais o evangelizador se prepara através do estudo, mais sintoniza com o auxílio. Então, como a Júlia falou, nós não precisamos ter aquele estudo acumulado da doutrina espírita, porque a cada semana nós precisamos estudar para aquele tema que foi pensado para aquela aula. Então, toda semana nós realizamos um estudo focado num determinado tema. E é esse estudo, quando a gente se prepara para a aula, que favorece essa inspiração. E isso acontece também com crianças, com os jovens e com as famílias. Esse amparo, ele não é apenas para os evangelizadores. Cada criança que participa, cada adolescente, cada familiar que aqui está, que aqui participa, recebe também esse amparo.
É um cuidado, uma orientação que é constante também, e ela não se limita apenas ao momento da evangelização, né? As salas, elas são preparadas muito antes do nosso horário aqui dos encarnados, né? Chega às 9, 9h30, né? Então, horas antes, a espiritualidade já está aqui, já prepara as aulas e já está pronta para nos receber e atender aquilo, as nossas necessidades. E isso se estende após a evangelização também, através de um amparo constante. Joana de Ângeles relata que muitas vezes, todos nós estamos sujeitos às influências espirituais. E existe um trabalho também dedicado a isso, que é um tratamento espiritual, que acontece também durante a evangelização. Então, caso haja, né, irmãos nossos desencarnados e que também precisem de auxílio, durante a evangelização, eles também são amparados, são acolhidos, são encaminhados, assim como nós recebemos todo esse apoio, né, esses nossos irmãos que estão desencarnados também recebem todo esse apoio. E esse apoio, ele se estende até os lares, e muitas vezes durante o sono. Então, as crianças vão dormir, nós vamos dormir, as famílias, e durante o sono, esse trabalho, esse amparo, esse cuidado, ele prossegue durante a noite também. Pode passar. Eu achei interessante comentar agora também, que embora a gente tenha muitas dificuldades como evangelizadores, é um trabalho que sempre compensa, porque a gente está sempre sendo amparado. E também é bom lembrar que é nas dificuldades que a gente aprende também, que a gente se desenvolve. Então é muito importante ter isso em mente também. Embora seja difícil às vezes, ele sempre compensa no futuro. Ok, pode passar. Vamos falar um pouco então sobre a importância da evangelização, né? O que acontece então, né? Na nossa experiência, a gente percebe a mudança do comportamento nas crianças, né? O quanto as crianças se tornam mais dóceis quando começam a participar da evangelização. Então, temos, né, várias palavras aqui para descrever, e a principal delas é a transformação. Então, uma transformação no comportamento. As crianças se tornam mais afáveis, né? Mais fáceis de se conviver. A evangelização, ela orienta tanto os pequenos, os maiores, a família, traz desenvolvimento, instrumentaliza, quer dizer, traz recursos para que a criança, para que o adolescente consiga tomar decisões mais acertadas, consiga, né, compreender a importância da oração, a importância, né, de estar conectado com essa espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta. Ela fortalece na medida em que nós vamos estudando, vamos conhecendo, nós vamos nos fortalecendo, né? Isso vai nos tornando mais hábeis, né? Nós temos assim mais habilidades e conseguimos compreender também as dificuldades como fazendo parte da vida. Então a gente vê muitas vezes as crianças já com esse jogo de cintura, assim, de não se deixar levar pelos abatimentos, né? Pelos desconfortos ou pelos desafios ou por algo que não tenha acontecido como planejado, mas a gente já percebe as crianças com uma certa, a gente pode pensar assim, numa inteligência emocional mais avançada, né? A evangelização, ela nos auxilia nisso, né? Que são os ensinamentos espíritas, nos trazem esse equilíbrio maior. Então, fortalece e traz autonomia. Quer dizer, então eu cuidar de mim mesma, eu conseguir cuidar dos meus pensamentos. E quando a gente pensa assim na evangelização, através dos livros, a gente percebe assim que a criança, o adulto, né? O adulto que passou pela evangelização, o adolescente, né? Quando criança, o adolescente que passou pela evangelização na vida adulta, ele vai ter menos dificuldades, né? Ele vai precisar menos do atendimento espiritual, do atendimento fraterno, né? Porque ele já vai ter um recurso maior dentro de si em função desses ensinamentos terem começado lá na infância. Pode passar. Tá. Aqui nós vamos falar um pouco sobre Allan Kardec, numa viagem que ele realizou em 1862.
Eu vou ler um trecho desse livro, Sublime Sementeira. Ele traz um trecho da Revista Espírita, se não me engano, que Kardec vai falar a sua experiência, a experiência que ele teve vendo crianças que foram evangelizadas, né, e as observações que ele fez. Então o título é Viagem Espírita em 1862. Ele diz assim: é notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades e de ambos os sexos nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente. Isto nem lhes tira a alegria natural, nem a jovialidade. Nelas não existe essa turbulência, essa obstinação, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e de respeito filial que as leva a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas. Foi o que pudemos notar, e essa observação é geralmente confirmada. Se pudéssemos analisar aqui os sentimentos que essas crenças tendem a desenvolver nas crianças, facilmente conceberíamos o resultado que devem produzir. Diremos apenas que a convicção que têm de presença de seus avós que ali estão ao lado delas, podendo vê-las incessantemente, as impressiona bem mais vividamente do que o temor do diabo, do qual logo terminam por não crer, enquanto não podem duvidar do que testemunham diariamente no seio da família. É, pois, uma geração espírita que se educa e vai aumentando progressivamente. Essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos princípios, e enquanto isso, desaparecerão os velhos preconceitos com as velhas gerações. Torna-se evidente que a ideia espírita alcançará um dia o status de crença universal. Então é isso que Kardec diz sobre a evangelização. Então olha que mensagem linda que ele traz. Sobre como a evangelização impacta as famílias e as crianças. Como ela faz uma diferença marcante. E aqui a gente vai encerrar com uma mensagem de Bezerra de Menezes, que a gente tirou também do mesmo livro, em que ele diz o seguinte: Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração, em conjunto, torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são dispostos. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso ducandário e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre. Olha aí, ser o exemplo. Pelo perdão constante. Evangelizemo-nos guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Então é isso que a gente tem para dizer. Muito obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham conseguido tirar algo disso. E espero que alguns de vocês fiquem com essa ideia de evangelização na cabeça, que queiram se voluntariar também. É um trabalho muito legal. Ele acaba mudando a gente bastante. Muito obrigada. Obrigada.